Que bênção celebrarmos a ceia, sentarmos à mesa com o Senhor. Querido, hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens e a gente vai estudar sobre uma carta de Paulo, a carta aos Filipenses. Nós desafiamos naquela classe dos hábitos transformadores a lerem o livro de Filipenses. Talvez você já leu. Eu quero desafiar você a ler novamente o livro de Filipenses. E o nosso desejo é que você cresça muito no conhecimento e na prática da palavra de Deus, olhando para essa carta que nos ensina a alegria de vivermos em Cristo. Mas quando a gente vê esse tema, a alegria de viver em Cristo, nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes de Filipenses. Primeira coisa é que a ideia de regozijo, de alegria, ocorre mais de 15 vezes nesse pequeno livro de Filipenses. É um livro que fala muito sobre alegrai-vos no Senhor. E ele repete, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Mas quem era essa pessoa que convida mais de 15 vezes aquela igreja, mais de 16 vezes aquela igreja a se alegrar no Senhor? Quem era Paulo? Onde ele estava? Segunda coisa que você precisa lembrar. A epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele estava preso e mesmo assim ele dizia àquela igreja, alegrai-vos. Terceira coisa, Paulo ministrou em Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Ele passou cerca de 3 meses ali. E essa carta tem muito a nos ensinar. Eu trouxe aqui só a nível de conhecimento, essa segunda viagem missionária de Paulo, Filipos está lá em cima. Essa foi a viagem que Paulo fez, a sua segunda viagem missionária, onde encontra a igreja de Filipos e onde ele planta essa igreja ali. Paulo plantou a igreja de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. E antes de chegar a Filipos, aconteceu algo bem interessante que a gente não pode esquecer de mencionar. Ele estava ministrando na Ásia, antes de chegar a Filipos. E ele recebeu uma visão de um homem implorando para que ele levasse o evangelho até a Macedônia. Talvez alguns vão lembrar daquele texto, onde na visão um homem diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em resposta a essa visão, Paulo navegou para a Macedônia, desembarcou em Neápolis, e muitas das atividades de Paulo em Filipos, ali em Filipos, em Filipenses, estão registradas em Atos capítulo 16. Por isso que hoje a gente ainda não entra em Filipenses. Hoje a gente vai ficar em Atos capítulo 16. Porque em Atos capítulo 16 nós vemos o começo dessa igreja, o início, a plantação dessa igreja. Foi em Filipenses, foi ali em Filipos que Paulo conquistou a sua primeira conversão na Europa. Uma comerciante chamada Lídia. Foi em Filipos que ele foi preso pelo exorcismo, expulsou o demônio de uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Foi em Filipos que o carcereiro de Filipos professou a fé e ele e toda a sua casa foram salvos. Mesmo quando Paulo deixou essa cidade, os cristãos de Filipenses ainda se lembravam dele e enviaram uma oferta para ele na prisão. E a organização dessa primeira igreja cristã na Europa aconteceu da seguinte forma. O apóstolo Paulo estava a caminho da sua segunda viagem, com Silas, com Timóteo e com Lucas. O propósito de Paulo nessa segunda viagem missionária era continuar expandindo, continuar explorando novas cidades, plantar novas igrejas. Só que o alvo de Paulo era ir para a Ásia, plantar igrejas na Ásia. E Deus mudou a sua rota, Deus mudou a sua jornada, Deus direcionou Paulo para a Europa. Paulo abriu mão então do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. A igreja entrou então na Europa. E a porta que Deus abre nem sempre conduz a um caminho fácil. Paulo obedece a visão, Paulo passa a ir a Filipos, Paulo chega àquela cidade, só que aí ele passa por alguns momentos de perseguição. Porque quando Deus abre uma porta, nem sempre isso significa que o caminho que a gente vai trilhar vai ser um caminho fácil, um caminho só vitorioso, só com bênçãos. Deus apontou o caminho missionário
para onde esses plantadores deveriam ir. Eles queriam ir para um lugar. Deus falou, vão para outro lugar. O Espírito Santo impeliu eles para que eles não fossem para a Ásia. E Paulo e Silas foram nessa cidade, obedecendo à vontade de Deus, açoitados, presos, mas o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, também abriu as portas da cadeia, e naquela experiência das portas se abrindo, o carcereiro e toda a sua casa foram salvos. É o que diz lá em Atos, a gente vai ver esse texto. Então, muitas vezes, esse solo fértil da evangelização, ele é regado pelas lágrimas. Muitas vezes, mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, mudando a direção para seguir a direção de Deus, não significa que a gente vai andar num mar de rosa, a gente vai passar por dificuldades, mesmo obedecendo a Deus. E Filipos foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. A entrada de Paulo na Europa, por orientação divina, foi um divisor de águas para a história do mundo. O Evangelho chegar a Filipos, chegar à Europa, foi algo que transformou aquela realidade. Foi uma decisão insondável e soberana de Deus. Por isso que Paulo obedeceu. Ele tinha um desejo pessoal de ir para a Ásia, mas ele sabia que Deus poderia ter muito mais do que ele imaginava. Então ele foi direcionado, não para o Ocidente, não para o Oriente, mas para o Ocidente. A história das civilizações ocidentais foi influenciada por conta dessa decisão divina. E nessa tarde, olhando para esse início da igreja de Filipos, eu quero falar sobre isso. Quando Deus muda a nossa agenda. O que você faz quando Deus muda a sua agenda? O que você faz e como você se comporta quando você faz um plano, você toma um rumo, estabelece e traça uma rota, mas Deus fala, não é isso que eu quero. E Deus muda os planos. Deus abre outras portas que você não estava esperando que se abrisse. Deus manda você ir por um outro caminho que você não estava imaginando seguir. O que nós fazemos quando a nossa agenda é mudada por Deus? Porque foi isso que aconteceu com Paulo. E é isso que nós precisamos aprender nessa tarde. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impeliu a pregar a palavra na província da Ásia. Os impediu. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem para Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, venha para a Macedônia, ajude-nos. Isto está lá em Atos 16. Então nós decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas do Evangelho. Eles tinham um alvo, eles tinham um plano, e Deus mudou esse plano. Deus impediu que eles fossem para onde eles queriam ir. Já aconteceu isso na sua vida? Você sonhou com algo, você planejou algo, e isso de repente não acontece. Algumas vezes porque as circunstâncias de fato não deixaram, e algumas vezes porque o próprio Deus mostrou para você que não era aquilo, que não era aquele tempo, não era naquele momento. Dali então eles alcançaram Filipos, cidade importante da região da Macedônia, colônia romana, e ali eles permaneceram vários dias. Filipos foi a porta de entrada para o Evangelho chegar na Europa. O desejo de Paulo era ir para a Ásia, mas a agenda missionária dele o levou para outros lugares. A agenda que ele tinha foi mudada por Deus. Deus o redirecionou, mudou a sua rota, mudou a sua agenda. Imagina você caminhando e Deus fala, olha, novo cálculo da rota. Eu tenho novos planos para você. Eu tenho novos sonhos para você. Eu não quero que você continue por esse caminho. Como você se comporta? Você vai ser obediente como Paulo? Ou você vai continuar insistindo em ir onde o seu coração quer ir? Então, Atos 16, do 10 ao 34, fala sobre a conversão do carcereiro, fala de 3 pessoas que foram transformadas. E eu trouxe aqui essa diferença de onde Paulo queria ir e para onde Deus o mandou. Bem longe, bem distante.
daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava desejando. E a primeira pessoa que a gente vê nesse Atos 16 importante, nesse início da igreja de Filipos, foi a conversão de Lídia. Lídia, diz aqui a conversão dela: no sábado nós saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos ali e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração dela para entender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, como toda a sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem crentes no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Então, quando a gente olha para Lídia, nós vamos ver que ela era uma mulher muito bem sucedida. E mesmo assim ela estava aberta ao que Paulo estava ensinando. Ela era comerciante de tecidos tingidos de cor de púrpura, que naquela época era algo muito fino, um artigo de luxo muito caro naqueles dias. E essa comerciante importante ali, abre o seu coração, abre a sua casa, creem e são batizados. É Deus quem toma iniciativa na conversão de Lídia. Assim como Deus tomou iniciativa na mudança da rota, Ele agora começa a abrir as portas para Paulo. É Ele que abre o coração dessa mulher. Não apenas ela se converte, mas toda a sua casa se converte e é batizada. Depois a gente vê uma outra história. Essa daqui a gente leu com o pessoal dos novos membros. É a história da jovem possessa. Havia uma jovem com espírito de adivinhação, ela era possuída por um espírito de adivinhação, ela era escrava do diabo e dos homens. Do diabo porque estava possuída pelo espírito, e dos homens porque aqueles homens ganhavam em cima das adivinhações dela. E conhecer segredos ocultos, adivinhar o futuro, parece algo fascinante. E não só nesses dias de Atos. Ainda hoje, pessoas correm atrás disso. Pessoas estão correndo, querendo saber o futuro. Muito mais do que querer saber o futuro, querido, coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Ele já conhece, Ele já sabe, Ele sempre tem o melhor para você. Portanto, muitas pessoas já presenciaram, outras que podem fazer isso. Hoje, por questão de estar possuídas por entidades espirituais, pessoas estão sendo enganadas com essas adivinhações, com essas revelações. E é Deus também que toma a iniciativa da conversão dessa jovem. Certo dia, eles estavam se dirigindo para o lugar de oração e encontraram uma escrava que tinha um espírito pela qual ela predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, não era para ela, por conta das suas adivinhações. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Confundi. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Ela estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E isso revoltou Paulo, Silas, e eles fizeram o quê? Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. E depois de tudo isso, eles foram colocados numa praça, eles foram açoitados, eles foram presos, eles tiveram seus pés amarrados no tronco, e naquela experiência da prisão vem mais uma conversão. Olha tudo que Deus está fazendo no começo de uma igreja que estava sendo estabelecida em Filipos. Talvez você olhe a Filipenses, você que já leu, você que conhece um pouco, e você não sabia de tudo isso. De que tudo isso aconteceu por conta da direção de Deus para a salvação de pessoas. E do carcereiro não foi diferente. Quando a gente olha para a história do carcereiro de Filipe, houve ali um milagre físico, houve um terremoto. Houve ali um milagre moral. Todos nós estamos aqui, nenhum preso havia fugido. E houve ali um milagre espiritual, porque Deus mudou a vida do carcereiro e de toda a sua família, que todos também foram batizados. Todos foram batizados. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensavam que todos os presos tinham fugido. Paulo então gritou: não faça isso, não tire a sua própria vida,
todos nós estamos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E esse texto é bem conhecido. Paulo respondeu, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus, e será salvo você e todos os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Só que todas essas transformações, da Lídia, da jovem possessa, do carcereiro, dessas famílias, só aconteceram porque Paulo obedeceu à ordem de Deus e permitiu que Deus mudasse a sua agenda. Se Paulo não tivesse obedecido a Deus nessa mudança da agenda, isso não tinha acontecido. Portanto, querido, nessa tarde, eu quero que você pense, Deus hoje, Ele tem o total controle da sua agenda, dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você coloca diante dEle e pede: Senhor, faça a tua vontade. Ou você simplesmente vai seguindo o seu coração, o seu desejo, as suas vontades? Você tem buscado sempre ter o controle total da sua agenda? Como você reage quando as coisas saem do seu controle? Qual é o seu comportamento quando as coisas não estão mais no seu controle? Quando as coisas mudam? Deus interveio na agenda de Paulo, para que uma igreja fosse estabelecida ali naquela cidade. Deus muitas vezes intervém na nossa agenda para algo muito maior do que a gente está imaginando e vendo hoje. Talvez a gente está insistindo em ir por um caminho e Deus tem algo muito melhor para nós se a gente obedecê-lo. Só que essa obediência à vontade de Deus nem sempre significa uma vida fácil. Paulo obedeceu e o que sobrou para ele foi prisão, açoite. Mas ele estava na certeza de que Deus estava no controle. É por isso que quando a gente lê Atos 16, versículo 25, depois de apanharem na frente de todos numa praça pública, serem açoitados, terem as suas vestes rasgadas, sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? Cantando, orando, e os outros presos estavam escutando. E por que eles conseguiram cantar e orar mesmo depois de apanhar? Porque eles sabiam disso. Deus nos mandou para cá. Nós estamos obedecendo à vontade de Deus. E isso trazia a eles paz, mesmo em meio ao sofrimento. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que se eu obedecer a Deus, se eu seguir a vontade de Deus, vai ser tudo perfeito. Nem sempre é assim, querido. Obedecer à vontade de Deus envolve renúncia. E envolve a gente continuar passando por alguns momentos de mudança, de transformações, momentos difíceis. Nem toda mudança de agenda se dá por um acaso, pelos atropelos do cotidiano. Deus talvez está mexendo nisso. Deus é o maior interessado na nossa agenda. E quando Deus muda a nossa agenda em algum momento, Ele deixa claro quando é Ele. Ele não é um Deus de confusão. Quando Ele muda a nossa agenda, as coisas não ficam confusas. Ele traz paz ao nosso coração. Por que Paulo, Silas e os missionários ali não tiveram dúvidas de obedecer? Porque foi claro que era a direção de Deus passar a Macedônia e ir para Filipos. E como a gente tem isso hoje? Quando a gente busca ouvir a voz de Deus, essa certeza de Deus, isso vem através da nossa comunhão. Nem toda mudança de planos é divina, embora muitas mudanças sejam planos dele. Há muitas mudanças parecidas com a vontade de Deus e não são. Então a gente precisa buscar a Deus. E quando Deus muda a nossa agenda, nem sempre as coisas vão ficar mais fáceis. Talvez você vai falar assim: nossa, mas eu obedeci a Deus e achei que as coisas iam ficar mais fáceis, ficou mais difícil. Quer ver um exemplo? Eu estava lá no mundo, vivendo segundo o meu coração, curtindo as coisas deste mundo. Agora eu obedeci a Deus, eu estou vindo na igreja, estou pensando em me batizar, estou querendo ser um crente mais firme, mais envolvido, e parece que as coisas ficam cada vez mais difíceis. Por quê, querido? Porque de fato você está se consagrando, está se aproximando de Deus, e o nosso inimigo não está feliz com isso.
Ele vai tentar de tudo te desanimar, te desmotivar, fazer com que você não esteja aqui em unidade, em comunhão. Quando Deus muda a nossa agenda, uma alegria nos espera. Esse consultor de 5 presidentes dos Estados Unidos é uma das principais vozes evangélicas do movimento pelos direitos civis. Ele disse o seguinte: fazer a vontade de Deus traz muita dor, mas também nos dá muita paz. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai ser só viver na paz do Senhor. E que a gente muitas vezes vê isso em várias experiências desses homens de Deus. E se Deus mudar a sua agenda essa semana? Você vai reclamar? Ou você vai dizer: Senhor, faça a tua vontade? Como tem sido o seu comportamento quando Deus muda a sua agenda? Quando os seus planos são alterados, ao invés de reclamar, procure entender a visão de Deus, o plano de Deus, onde Deus está nisso, o que Ele quer te ensinar através dessa mudança. É um privilégio ser convidado por Deus para ser usado por Ele. E só vive o novo de Deus quem está aberto a mudanças. Querido, você só vai viver o novo de Deus para a sua vida quando você estiver aberto às mudanças. Estiver disposto a viver essas mudanças. Sabe o que nós somos tentados a fazer? Ficar na nossa zona de conforto. É muito mais fácil. Eu consigo controlar as coisas. Qualquer mudança gera em nós algum tipo de ansiedade, de expectativa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, querido, não tenha medo das mudanças que Deus vai fazer na sua vida, que Deus está fazendo na sua vida. Você pode perder muitas coisas, entretanto, você vai ganhar outras coisas muito mais preciosas. Se você estiver na certeza de que essas mudanças é o Senhor que está fazendo na sua vida. Portanto, sair da zona de conforto para viver a promessa de Deus nem sempre é uma tarefa fácil. Deus muda tudo, mas Ele muda tudo para melhor. Ele nunca muda para pior. Mesmo que venha o sofrimento, é para melhor. Muda para que você seja uma pessoa melhor, mais parecida com Ele a cada dia. O que nós temos que fazer é: fique firme, atenda ao que Deus está te dizendo. Quando as suas orações forem ouvidas, não se assuste. Porque muitas vezes a gente ora: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, mostra a tua vontade, Senhor, faça o teu querer. E aí Deus responde a oração. Deus mostra um novo caminho e a gente se assusta. Não, Senhor, mas não é isso que eu queria. Não foi isso que eu pedi. O Senhor errou aí. Acho que atendeu o filho errado. Deus, querido, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós, por termos essa visão limitada, nós muitas vezes não sabemos. Mas esteja aberto às mudanças que Ele está fazendo já nas nossas vidas. Mas, pastor, o que isso tem a ver com Filipenses? Tudo. Paulo estava caminhando em direção à Ásia. O plano dele era alcançar a Ásia. E Deus, através do Espírito Santo, disse não. Impediu ele. É a Europa. Eu tenho outros planos. Eu tenho outras cidades. Eu tenho outros povos para serem alcançados. Eles obedeceram. E uma igreja foi estabelecida ali. Talvez você, nas mudanças que você está vivendo, não vai ser uma igreja estabelecida, mas vai ser uma nova oportunidade de você ministrar vidas, de você ser instrumento na vida de outras pessoas. Portanto, sua atividade essa semana, querido, vai ser: leia Filipenses. E leia nessa perspectiva agora, sabendo que essa igreja passou a existir porque um homem obedeceu à direção de Deus. Um homem permitiu que Deus mudasse a agenda dele. Quando Deus mudar a sua agenda, não reclama não. Por mais que hoje você olhe, mas está mais difícil do que antes, pastor. Deus ainda está nesse negócio. Deus está com você, Deus está te ajudando. E continuar obedecendo a Deus, na certeza que foi Ele que mandou você ir por esse caminho. Não foi você mesmo que foi lá ser persistente, segundo, querido, Deus está te ajudando e Deus vai te abençoar. Amém. Vamos ficar de pé.
Eu sei que é um grande desafio entender essa mudança, entender onde Deus está em tudo isso. Eu falei hoje isso na classe de novos membros. A gente está com mais de 60 pessoas na classe de novos membros. Orem por eles, contando o batismo e novos membros. E a gente falou daquele texto de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo falar esse versículo quando está tudo bem, não é? Todas as coisas cooperam para o meu bem, glória a Deus. E quando você está passando por um momento de aperto? Eu tive essa semana lá orando com a Alzira. E quando você está passando por um momento de enfermidade, todas as coisas ainda cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Há algumas situações, algumas mudanças que a gente não entende, querido, que vão ser doloridas, que até vão parecer que não é Deus que está permitindo, mas creia nisso. Se o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, são todas as coisas mesmo. Talvez Paulo e Silas não entenderam. Nós estamos obedecendo, estamos apanhando porque a gente está obedecendo. A gente seguiu a direção de Deus, o que restou para nós foi uma prisão. É por isso que a gente não vê eles reclamando e questionando. Eles cantaram, os presos estavam ouvindo. Deus enviou um terremoto, as portas foram abertas, porque quando a gente faz a vontade de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. A gente sai fora dessa razão para viver pela fé. E viver pela fé é ver Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Por isso, querido, como a gente consegue isso, pastor? Estando ao pé da cruz, estando com Jesus, olhando para a cruz. Sem Ele, nós não somos nada. E eu quero, meu desejo é estar cada vez mais ao pé da cruz, para entender quando é Deus que está mudando a minha agenda. Eu quero orar por você. Você tem algo que você quer colocar no altar do Senhor? Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, por essa necessidade. Nós vamos orar por cada uma dessas necessidades que você vai estar colocando diante do Senhor. Orando pela Marina, né? Novo desafio lá na Unicamp. Vou estar orando para que Deus te ajude a você entender quando Ele muda a sua agenda, que a gente esteja aberto, submissos a essa direção, a esse novo caminho que muitas vezes Ele tem para nós, que para nós é desconhecido, muitas vezes nos assusta, mas, querido, a gente tem a certeza de que Deus está conosco, não estamos sozinhos. Obrigado, Deus. Obrigado por essa tarde. Obrigado por termos o Senhor Jesus não só como Senhor, Salvador, mas como nosso grande amigo, o nosso verdadeiro amigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma tão grande, que não deixou o seu povo sem direção, sem orientação. O Senhor nos deixou a sua palavra, e a sua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, nos mostra a direção. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, nós fazemos, ó Deus, aquilo que nós queremos para a nossa semana, para o nosso mês, e Provérbios fala que muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta certa, a aprovação desses planos vem do Senhor. Paulo e os missionários ali estavam pensando ir para a Ásia. O Senhor disse: não é por aí, não é aí que eu quero. É um outro povo, é por um outro lado. E eles foram obedientes. Isso não significou a Deus uma vida tranquila. Eles foram perseguidos, eles sofreram, mas estavam certos da vontade do Senhor. E o Senhor, ó Deus, dá essa paz quando nós estamos vivendo a sua vontade. Ó Deus, aqui à frente há pessoas que estão colocando as suas vidas, suas necessidades, e o Senhor sabe o que cada um está colocando diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, mostre a eles de forma clara a direção do Senhor, a resposta do Senhor. Mostre a cada um deles, ó Deus, qual é o desejo do Senhor para a vida deles, para que eles possam obedecer ao Senhor segundo a tua vontade. Não permita que nenhum coração aqui fique angustiado, ansioso,
com medo. Tire todos esses sentimentos e coloque a paz do Senhor. A paz do Senhor guarde o coração e a mente de cada um desses nossos irmãos, desses meus irmãos, desses teus filhos, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações e o poder do Teu Santo Espírito seja com toda a Tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Coloque a sua agenda nas mãos de Deus. Peça a bênção dEle. Que Deus te abençoe.